Não tinha a menor necessidade, só de tocar nele, e a hora que aquele sorriso que ele abriu pra mim, gente, aquilo, é assim, nunca na minha vida eu recebi uma bênção tão grande igual aquilo, porque assim, eu consegui. Olá! Hoje, nossa RDTV vai falar um pouco sobre o Big Riso, projeto social da construtora M. Bigucci. Para conhecer um pouco mais sobre o projeto, estamos aqui com a Roberta Bigucci, criadora e coordenadora do projeto. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Ana, pelo convite e pelo prazer e pela oportunidade de poder falar com vocês sobre o projeto. Então, conta pra gente, o que é o Big Riso? O Big Riso é um grupo de palhaços de hospital, que na verdade começou com os funcionários, colaboradores da M. Bigucci, que a gente se veste de palhaço num horário comercial, não num horário fora do expediente, para visitar hospitais, e o foco principal são crianças com câncer. Hoje já está diversificado, mas o Big Riso começou com o foco de atender crianças com câncer, tendo como voluntários os funcionários da M. Bigucci. Entendi. E vocês trabalham em quantos hospitais hoje? Hoje a gente trabalha no Hospital do Servidor Público Estadual, em São Paulo. A gente trabalha no Hospital Mário Covas, em Santo André, na Fundação Santo André e às vezes na Casa Ronald também, em Santo André. E hoje os voluntários, eles não são só da construtora, né? Não, hoje a gente tem, essas visitas que eu falei, elas são semanais. Então, sim, toda semana nós vamos todos esses hospitais. E os voluntários, hoje, o Big Riso ele é aberto ao público, a pessoa faz um cadastro no site do Big Riso, e se ele for aprovado, ele faz as visitas, ele começa a ser voluntário palhaço de hospital, né, que a gente fala. E aí começam as visitas, aí começa a participar do treinamento, começa a participar dos eventos, e aí interage com o grupo. Entendi. Então é aberto ao público, quem quiser participar já está convidado. E como surgiu a ideia do Big Riso? A ideia do Big Riso surgiu há muito tempo, lá em 1986, eu estava no colegial e eu era monitora de acampamento e a minha professora de física, que ela nem sabe que o Big Riso existe hoje, mas ela é a origem de tudo, eu sempre conto essa história. Ela perguntou se eu conhecia algum palhaço que pudesse animar a festinha do filho dela. Uhum. E eu, com a maior experiência do mundo, né, de palhaço, com 15 anos, eu falei assim, eu. E ela falou, então tá bom, isso foi uma segunda-feira. Ela falou assim, você pode animar a festa do meu filho no sábado? Aí sempre você tem um amigo, né? Aí eu cheguei para uma amiga minha e falei, olha, é o seguinte, nós vamos fazer a festa de uma professora vestida de palhaço. E ela, tá bom. Vamos. Aí eu tinha uma fantasia minha de palhaço, que eu já tinha por causa do balé. Fui na 25 de março com ela de manhã, comprei uma fantasia para ela, e aí nós fomos fazer a festa da professora à noite, e foi a coisa mais horrorosa que eu fiz na minha vida. Foi uma festa assim que a gente não sabia nada, nenhuma das duas era palhaço, nós éramos monitores de acampamento, enfim. Isso foi dia 23 de agosto de 1986, uma data inesquecível. E aí no dia seguinte, a gente já tinha roupa, a gente já tinha as brincadeiras na mão, e era aniversário do meu irmão. E eu falei, vamos fazer a festa dele também. E nós fizemos a festa, e acho que como a gente estava em família, já era a segunda festa, uma super experiência, né? A festa foi demais. Foi demais. Foi tão legal a festa que isso foi no domingo, na segunda-feira eu fui no jornal e publiquei uma matéria. Nossa. Turma do Pirulito, animamos festas infantis. E aí, isso foi na segunda-feira. E na quarta-feira, um rapaz me ligou, o Elias, e ele falou assim pra mim, olha, tem uma proposta diferente pra vocês. Eu não quero um palhaço pra fazer festa de criança, eu quero palhaço pra animar festas de empresa. E a primeira é sábado. A gente ficou com medo, a gente tinha 15 anos, aí o pai dela falou, não, eu vou com vocês. E aí começou. Aí nós começamos a ser palhaços de empresa. Uhum. Então eu sempre brinco, né, que se você foi meu amigo em 1986, você com certeza foi palhaço. Porque a gente começou a fazer um trabalho muito sério, então ele precisava de palhaço, eu levava a pessoa, que não era voluntário na época, e comprava as fantasias. Então ele não tinha mais essa preocupação. Depois de 3 ou 4 meses, ele começou a confiar em mim. Então ele falava, eu quero 30 palhaços para a festa da empresa tal, no sábado de manhã, mais 40 para a festa da empresa tal, à tarde. Isso começou a virar uma loucura. Então, assim, todo mundo era palhaço, todos os meus amigos eram.
E nessa mesma época, em outubro, a gente fez uma festa para as crianças carentes do Clube Atlético Ipiranga, que eram 5.000 crianças na época. E óbvio que essa não era cobrada, né? A gente não cobrou. E essa festa ficou valendo para todos os anos. Então as festas das empresas foram diminuindo, as empresas pararam de fazer isso, os palhaços também deixaram de ser adolescentes, foram cada um cuidar da sua vida. Mas a festa do Lar Escola Pequeno Leão, que é uma entidade aqui de São Bernardo, e do Clube Atlético Ipiranga, elas continuaram. Todos os anos a gente fazia. E aí ficou, então, só com a festa voluntária. Então eu sabia que eu tinha aquele compromisso na segunda-feira de outubro, que era para ir no clube. E muitos anos se passaram. Em 2002, a gente tinha sessões de cinema na MBGUSSI, onde a gente passava algum filme com um objetivo final, ou de motivação, ou de inspiração, ou de criar um novo projeto aqui dentro. E eu passei o filme do Patch Adams, O Amor é Contagioso, que eu recomendo para todo mundo, mesmo que você não quer ser voluntário, é um filme que mostra várias faces do que você pode ou não fazer. E nós passamos esse filme aqui, e aí o pessoal perguntou qual é o objetivo dessa vez. Aí eu falei, o objetivo é formar um grupo de palhaços de hospital. E aí 2 malucas lá, a Mônica e a Cecília, falaram, tá bom, a gente topa. E o resto ficou sem graça, porque, tá bom, ela pediu, 2 aceitaram, a gente vai fazer o quê, né? Isso foi em 2002. E aí a gente começou a nossa incansável busca de como fazer isso. A gente começou isso muito, sabe, o trabalho foi muito grande, a gente não tinha noção nenhuma, porque me lembrei muito da festa da professora. Você prepara um negócio e depois não é nada a ver, vou estar dentro de um hospital. Aí a gente comprou fantasia, estudou, fez alguns laboratórios. Aí nós recebemos um convite para ir num centro espírita em São Caetano, para fazer um trabalho com as crianças lá. E nós fomos, e foi uma coisa que aconteceu muito natural. Eles contaram uma história, eu fui me maquiando, não sei o quê. No final da história eu estava pronta de palhaça. E as crianças adoraram. Aí a gente falou, poxa, eu acho que dá para fazer alguma coisa. E aí tinha tudo pronto, só não tinha hospital. Nós não tínhamos hospital. Isso já era 2003 e não tinha hospital, porque ninguém queria, porque na época as pessoas falavam muito em direitos trabalhistas no hospital. Como é que eles vão colocar uma pessoa estranha dentro de um hospital que se diz voluntário e depois eles vão vir toda semana aqui e vão falar, não, eu trabalho lá, eu quero meus direitos trabalhistas. Então ninguém queria. Aí em 2004, meu pai escreveu um livro, acho que Somos Todos Responsáveis, que foi em 2004, e ele me falou assim, olha, liga para a dona Clotilde Dib, que era presidente da VCC na época, e fala para ela que eu quero doar a renda do meu livro para a entidade dela. Fiquei super brava, eu falei, pô, ele tem secretária, porque ele pediu isso para mim, né? Mas tudo bem, aí oportunidades caem na sua cabeça, né? E aí eu liguei para ela e falei, olha, meu pai pediu para falar como é que vai entregar o livro, assim, né? E aí ela falou, tá bom, ficou super feliz, agradeceu. E eu falei para ela, olha, já que eu estou no telefone com a senhora, me fala que tipo de entidade que a senhora preside. Aí ela falou, eu trabalho com a Associação de Voluntários de Combate ao Câncer. Eu trabalho com crianças com câncer. Gente, aquele negócio, me deu um negócio assim, eu comecei a chorar no telefone. Eu falei, a senhora não quer um grupo de palhaços para trabalhar no seu hospital? Ela falou assim, era tudo que eu mais quero na vida. Eu falei, gente, olha essa ligação que surgiu do nada. E aí a gente falou, tá bom, aí nós vamos para a Fundação de Santo André. E foi a nossa primeira visita, foi no dia 8 de novembro de 2004, depois de 2 anos de procura de hospital. Nossa. Foi uma coisa assim, então esse foi o começo bem longo, né, do Big Riso. E aí hoje, como que acontece o trabalho com os voluntários? Tem treinamento, não tem, como que é? A gente fica de olho, a gente fala, né? Nós não temos um treinamento fixo. Você não é obrigado a fazer todos os treinamentos para participar do grupo. A gente exige que você venha de coração, tá? Porque tem muita gente, infelizmente que vem no grupo, ou aqui, ou em outros grupos, que eu tenho vários contatos que fazem isso também, que o pessoal vai para contar para os outros. Eu sou palhaço de hospital. Ai, que legal, eu não tenho coragem de fazer isso. Parabéns, entendeu? Então, você percebe a diferença da pessoa que vai para mostrar para os outros e da pessoa que vai porque ela vai. E isso é o que a gente exige. Não, você vai, de verdade. Porque essa pessoa que vai para mostrar para os outros, ela também não aguenta. Chega lá e criança com câncer. Não tô no circo, entendeu? Então,
Hoje a pessoa, é a primeira vez que ela faz o cadastro, né, no site, tudo, aí a gente conversa com a pessoa e marca a primeira visita, sempre com um ou dois voluntários mais experientes, sempre. E aí essa pessoa começa, a gente só deixa ir uma vez por mês, eu não deixo mais, para não criar vínculo, porque no começo a gente ia toda semana, o voluntário criava vínculo e antigamente se perdia muito mais crianças, hoje não é assim, mas ainda se perde. Então, o voluntário, salvo raríssimas exceções, ele vai uma vez por mês. Então, eu vou na segunda-feira do mês. Pronto, aquele é meu dia. Eu não vou outro dia. E, com exceção de hoje, né? Mas, então, ele é treinado por a humanização hospitalar. Isso é essencial, o que você não pode levar brinquedo e passar de um quarto para o outro, porque você vai pegar bactéria de um lugar para o outro. Mas lá dentro, a pessoa... Você tem que dar amor. Muitas vezes, por exemplo, eu não sou uma palhaça engraçada, não sou mesmo. É verdade, eu não sou. Só que só de você pôr o nariz, a pessoa já ri de você. É verdade. Mas assim, quando eu entro num quarto, e as coisas acontecem naturalmente. Tem uma palhaça lindinha que ela é mágica. Quando eu vou com ela, eu sento para assistir junto com as crianças, porque eu não faço nada, eu dou risada o tempo todo. Mas assim, é o perfil dela. Sim. O meu perfil, eu já percebi que muitas vezes quem vem conversar comigo são os pais. Eles querem contar o que está acontecendo. E o palhaço não está lá para... a gente evita até falar, porque a ideia é tirar o problema do lugar, né? Fazer a pessoa esquecer que está lá. Mas muitas vezes os pais querem contar. Então, o palhaço ouve. Então, eu falo assim, qual é o seu dom? Não tem dom, ninguém tem dom. Se você tem vontade de estar lá e de ouvir ou de fazer rir, as coisas acontecem. E ao longo desses tantos anos de trabalho no Big Riso, para você, tem algum momento assim mais marcante que mudou a sua vida? Assim? Tem. Na verdade, assim, a dona Clotilde Diba, ela estava na VCC ainda na época, ela era presidente, e eu soube que o Pat Adams vinha para o Brasil. E quando isso? Em 2006. 2006. Em junho de 2006. Big Riso tinha 2 anos. E ela falou, olha, eu preciso encontrar com ele. O projeto é por causa dele, eu preciso encontrar com ele. Ela falou, olha, eu te coloco no hospital, mas daí você encontrar com ele, o negócio é meio complicado. Eu falei, você deixa comigo que lá eu me viro, né? Tanto que em todas as fotos do jornal que ele aparece, eu tô do lado, né? E aí, ela me colocou como voluntária no dia da visita e eu entreguei uma carta para ele contando que eu tinha criado o grupo por causa do filme. Entreguei para ele, fiquei lá, vi como ele atuava, mas na verdade assim, não dava para ver nada, porque todo mundo estava papagaiando em cima dele, né? Então, ele nem conseguiu fazer nada. Muito bem, passou isso. Eu lembro que eu tinha tirado uma foto minha e do meu filho, que tinha 4 anos na época, de palhaço. Ele ia de palhaço comigo. E eu pedi para ele autografar a foto. E ele ficou muito bravo, assim. Ele falou assim, mas eu não sou um personagem, um ator. Eu sou uma pessoa. Eu não quero que você me veja como uma figura importante. Mas ainda assim ele assinou a foto, tudo e passou. Isso foi em junho. Em agosto, eu recebi uma carta dele dizendo assim, muitas pessoas dizem que querem fazer, mas poucas realmente fazem. Adorei a sua iniciativa. Quero que você vá comigo para a Rússia em novembro. Nossa. Aí você para assim, bom, nós estamos em agosto, como é que uma pessoa vai para a Rússia em novembro com um convite de um cara que fizeram um filme sobre ele no Hollywood? Meu, o negócio pirou, né? Você fala, não existe. Aí, fui atrás para ver como é que era, eu falei, não vai dar tempo, ninguém vai para a Rússia, precisava de visto, não dá tempo, não vou. E passou, isso foi em 2006. Aí, em 2007, eu tive neném, e eu falei, não vou para a Rússia, eu sabia que, aí eu descobri que essa viagem era todo ano em novembro. Falei, eu tô amamentando, não vou largar meu filho para ir para a Rússia. E aí, em 2008, eu entrei no site e vi que tinha a possibilidade de quem quer ir pode, faz uma inscrição e eles selecionam. Tá no site isso, né? Pra fazer o quê lá? Pra fazer palhaço no hospital. Só que aí tinha um telefone e eu liguei. Aí eu fiz assim, olha, quem atendeu foi a Elisa, que é a cunhada dele. Ela atendeu e fez assim, eu falei, olha, eu sou do Brasil, eu queria saber como é que faz para ir na viagem da Rússia. Aí ela falou assim, faz um cadastro no site, assim, me explicou. Aí eu falei para ela assim, então, é que eu recebi um convite do Pat, ela falou assim, é a Roberta do Brasil? Não. Falei, gente, não é possível. Não é possível. Ela falou assim, ele faz 2 anos que ele espera a sua visita. Aí eu falei, não, me achei, né? Eu falei, tá bom, quando que eu embarco? Aí ela falou, você tem que tirar seu visto. Aí explicou os detalhes, tudo.
E ela falou, só tem uma regra, você não pode trazer roupa normal, só roupa de palhaço. Nossa. Tá bom. Aí mandei meu passaporte, e eu morri de medo, porque eu ia sozinha, aí você fala, vai mandar o passaporte, aí sabe aquele negócio rápido de mulheres, eu falei, vou me largar na Rússia, não sei falar o idioma, coisa de louco. Aí eu falei, não, eu vou. Aí eu fui lá, tirei o visto, comprei a passagem, tudo dentro deles. Lá e começou a vir os comunicados. E eu falei assim, bom, eu tenho que ir para a Rússia. Faltava 40 dias, quando chegou o visto. Faltavam 40 dias para viajar. E eu falei, como é que uma pessoa faz humanização hospitalar sem falar o idioma? Como é que se humaniza? Né? Aí eu fui aprender russo. Eu tinha bastante tempo sobrando, já tinha 3 filhos já na época, agora eu tenho 4, mas já tinha 3 na época. E eu descobri um site de graça na internet que dava aula de russo. E eu falei, vou fazer. Aí eu fazia da meia-noite a 1h30 todo dia. Nossa. Todo dia eu fazia aula de russo. E eu aprendi o básico. Bom dia, boa tarde, como você chama? Eu não falo português, eu não falo russo, só falo português. Eu sou do Brasil, eu moro aqui lá, tá sol, você é bonito, você é feio. Básico, né? The books on the table. Era isso que eu aprendi. E aí eu fiz isso e fui pra Rússia. E aí eu tinha que escolher. Ou eu ia direto pra Washington, eu chegava lá 2h30 da manhã sozinha, para Washington, para Moscou, ou eu ia por Washington e depois para Moscou. Falei, vou para Washington. Aí cheguei em Washington lá, fui com uma calça colorida, mas não fui de palhaço no avião do Brasil para lá. Aí eu cheguei no aeroporto, todo mundo de palhaço, já tinha uns 10 palhaços. Eu fui no banheiro, pus o nariz, maquiei. Eu cheguei no saguão, o Pat Adams gritou meu nome, Roberta, porque a gente estava com umas fotos antes, né? Eu falei, gente, não é possível, tá acontecendo de verdade, né? Aí embarcamos, fomos no avião, chegamos na Rússia, aí parecia, quando a gente chegou na Rússia, parecia que todo mundo já era amigo de todo mundo. As pessoas de lá, tudo. Aí fizemos as visitas. Quando eu cheguei, meu pai perguntou pra mim, e aí, como que é? Conheceu o Kremlin? Eu falei, pai, o Kremlin eu vejo na internet. O que eu tô vivendo aqui, ninguém vai sentir isso. A gente visitou um hospital, que eu acho que é a cena mais marcante pra mim na história do Big Riso, onde a gente ia visitar crianças cegas e surdas. Que mundo vive uma criança dessa? Consegue imaginar? Uma pessoa é cega, mas está escutando. Uma pessoa é surda também. Então não tem mundo, vive no mundo dele. E aí nós entramos naquele lugar, era um orfanato, nós entramos naquele lugar e cada palhaço foi para um quarto. E eu entrei com uma outra palhaça nesse quarto e ela começou a brincar, a gente começou a brincar, mas tinha um menininho no canto, e o menino não estava interagindo, óbvio que ele não estava interagindo, ele não estava vendo, não estava ouvindo, ele estava interagindo com o quê? Aí eu fui lá, e eu tinha levado uns pompons amarelo, porque eu falei, eu vou pôr no menino, né, porque não vai, eu tinha que tocar. E eu fiquei lá com o menino, tudo, não sei o que lá, e a hora que aquele menino abriu um sorriso pra mim, isso virou até um capítulo do livro dessa amiga que estava comigo, que ela escreveu. Porque assim, eu fiquei acho que uns 20 minutos tentando interagir com o menino, sem falar nada, porque não tinha a menor necessidade, só de tocar nele, e a hora que aquele sorriso que ele abriu pra mim, gente, aquilo, é assim, nunca na minha vida eu recebi uma bênção tão grande igual aquilo, porque assim, eu consegui um sorriso de uma criança que vive num mundo só dela. Sim. E aí, a gente, assim, esse foi o meu momento mais marcante, e aquilo me fez aprender muito, porque eu não precisava conhecer o Kremlin. Entendeu? Eu não precisava, e nunca fui para lá, e talvez nunca mais volte, mas eu não consigo esquecer em nenhum momento, e eu sou ruim de memória, hein, mas aquele sorriso, aquele menino, eu não consigo esquecer. Porque eu não queria vir embora. Eu não queria vir embora do hospital, do orfanato. Eu saí de lá e ficava com o menino o tempo todo para lá, segurando na minha mão, e a gente foi comer, porque eu não queria vir embora. Então, assim, para mim foi a história mais marcante. E aí, quando eu cheguei aqui e eu contei essa história, a gente percebeu que as pessoas... Todo mundo tem uma história marcante, todos os voluntários têm. Então, e a gente pede para o pessoal ter aquela sua memória daquele momento como o seu incentivo para continuar. Porque é muito melhor para nós do que... A gente recebe muito mais do que a gente dá. Sim. Aquele dia eu tive certeza disso. Eu estava lá para dar alguma coisa para alguém. E o que eu aprendi com aquele sorriso daquele menino, para mim, assim, não... Foi para mim foi a história mais marcante, e aquele dia eu falei, temos que continuar. Então, para finalizar, é isso que te motiva, né? O que te motiva nesse trabalho de ir e visitar e continuar dando uma alegria para essas crianças? Eu acho que o que a gente recebe de volta. A gente recebe muito mais. Então, os funcionários da MBGUSSI, eles saem no horário de trabalho para fazer isso. Então,
pessoal, as outras empresas falam assim, mas seu funcionário sai na metade do expediente, fica meio dia fora, e como é que funciona a empresa? A empresa funciona muito melhor depois. Porque quando ele volta do hospital, ele volta tão falar, por que eu vou reclamar que está chovendo? Por que eu vou reclamar que está sol? Por que eu vou... Ele sabe o que é ter problema. Então, esse meio período que o funcionário sai da empresa para ir para o hospital, quando ele volta, ele faz muito mais. A produtividade dele é muito maior. Então, eu acho que assim, o benefício é nosso. A gente faz, claro, não faço para mim, faço para os outros, faço para eles esquecerem que eles estão no ambiente hospitalar e mesmo que seja por 5 minutos, eles vão esquecer. Sabe, eles vão querer, ele não vai lembrar da agulha, não vai lembrar nada disso. Eles vão esquecer. Mas o que a gente recebe, o dia que uma senhorinha pediu, a mãe falou para mim assim, você passa na UTI para ver minha mãe? Eu falei, tá, né, não trabalho com idoso, mas tá bom. E eu entrei no hospital e a senhorinha pegou na minha mão e fez assim, muito obrigada por ter vindo aqui me ver. Eu sinto a mão daquela senhora na minha mão até hoje. Porque quem recebe mais? Ela? Porque eu fui lá fazer uma mágica para ela ou eu? Que senti aquela mão. Então, assim, isso me motiva a fazer cada vez mais e contagiar cada vez mais pessoas e falar, faz esse trabalho, se não é aqui no Big Riso, crie um grupo, vai para algum hospital, participa disso, porque faz a diferença. Eu espero que eu consiga pôr uma sementinha assim, nas pessoas para cada um fazer um pouquinho. Todo mundo tem que fazer um trabalho voluntário, tem que doar alguma coisa, tem que fazer, porque o que a gente ganha é inexplicável. Então, parabéns, viu, Roberta, pelo trabalho de todos os voluntários e obrigada pela sua presença. Obrigada a você, desculpa falar muito, né? Imagina. Quando a gente fala com o coração, né, fala muito, né? É mesmo. Obrigada a vocês. Então, esse e outros vídeos você encontra no www.reporterdiario.com.br. Obrigada.